eu sou a doutora Laíse, cardiologista e instrutora POCUS. Na sessão passada falamos sobre sonoanatomia básica. Agora vamos falar sobre os artefatos. Espero que goste. Os artefatos são inacurácia de representação decorrente da inclusão de sinais externos de ultrassom que resultam no aparecimento de estruturas que não estão realmente presentes ou pela incapacidade de visualização de estruturas que estão presentes, ou quando a imagem representa uma estrutura de tamanho, formato ou posição diferente do seu aspecto original. O aparelho de ultrassom para formar imagens opera com suposições que nem sempre acontecem. Suposição número 1. A onda transmitida viaja em linha reta do transdutor para o objeto e de volta para o transdutor. Porém, a estrutura refletora e o ângulo de incidência podem causar o desvio da direção do feixe sonoro. Suposição de número 2. O equipamento de ultrassom infere que a atenuação é constante do som nos tecidos. No entanto, as ondas sonoras elas são atenuadas erraticamente ao se propagarem em tecidos de impedância acústica diferentes. Suposição de número 3. As dimensões do feixe são desprezíveis em espessura e largura. Em verdade, o feixe sonoro é uma estrutura tridimensional e o feixe também se dispersa na sua porção distal. A suposição de número 4 é que todos os ecos detectados se originam do feixe central principal. Um exemplo clássico de desobediência a esta regra é o artefato de lobo lateral. Suposição de número 5. Todos os ecos recebidos são derivados do pulso transmitido mais recente. Novamente, outra inconsistência, pois meios de elevada impedância acústica são capazes de desviar as ondas sonoras, promovendo artefatos em espelho. Mas isso não é só. O equipamento de ultrassom também infere que a onda sonora viaja nos tecidos a uma velocidade constante. Outra é que cada refletor contribui com um único eco. E, finalmente, que a amplitude do eco está relacionada às características do objeto escaneado e suas propriedades reflexivas. Adiante, vamos demonstrar alguns exemplos e animações de artefatos para facilitar o seu entendimento. Na imagem à esquerda estão demonstrados os fenômenos que ocorrem quando o feixe ultrassônico atravessa tecidos de densidades diferentes. Fenômenos que você já conhece. A atenuação, quando o feixe incide a 90 graus. Reflexão, quando o feixe atravessa superfícies lisas. Ou refração, ao atingirem objetos pequenos ou com superfícies irregulares. Agora observe a figura à direita. Nesta figura, vemos representada a real aparência do feixe ultrassônico gerado pelo transdutor. Vemos ilustrado um feixe central e feixes secundários menores. Os feixes secundários, por produzirem ecos de menor amplitude, geralmente são desprezados pelos filtros do processador de imagem. Porém, ao se colidirem com refletores fortes, produzem ecos que, ao excitarem os cristais, gerarão voltagem alta o suficiente para serem interpretados erroneamente como oriundos do feixe central. Aqui estão listados os artefatos importantes de se reconhecer, entender o mecanismo de formação e estratégias de tratamento. Os artefatos mais relevantes são o de dimensão do feixe, o artefato do tipo lobo lateral, artefato de reverberação e os erros de velocidade, como é o caso de sombras acústicas. E também os erros de trajeto do feixe representados por artefatos de bordas, artefatos em espelho e refração. Artefato de resolução axial, como é o caso de um artefato do tipo campo proximal, ele pode ser tratado com um ajuste de frequência ou ajuste do ganho. Já artefatos de
resolução lateral, eles são atenuados pela aplicação do foco. Artefatos de resolução elevacional ou de espessura do feixe, eles podem ser resolvidos pela mudança do ângulo de insonação. Lembre-se que as imagens do ultrassom são exibidas dentro de um único plano tomográfico. Lembre-se também de que o feixe é pequeno na região proximal e mais largo na zona distal, devido ao fenômeno de dispersão. Artefatos tipo lobo lateral, eles são formados por feixes secundários que colidem com refletores fortes. O tratamento deste tipo de artefato se faz através da manufatura de transdutores com materiais isolantes que atenuam a reverberação do cristal ou por meio do uso de imagem harmônica, que despreza os ecos produzidos pelos feixes secundários. Como dito anteriormente, estruturas adjacentes ao feixe central, elas podem ser também incorporadas à imagem devido ao seu alto poder reflexivo. Geralmente, isso ocorre nas porções onde o feixe sonoro se refrata. Nesta animação, o feixe secundário faz um objeto parecer mais largo do que ele realmente é, como é o caso da parede posterior do átrio esquerdo sendo projetada para o interior da cavidade. Artefatos de espessura do feixe ocorrem devido à espessura do feixe no eixo de elevação. O quadrado azul no centro do plano de varredura, ele é corretamente identificado. No entanto, o objeto circular verde atrás do azul, ele é posicionado incorretamente como se estivesse lado a lado no monitor. O artefato de campo proximal, ele é um subtipo de artefato do tipo lobo lateral, resultado da interferência de múltiplos elementos vizinhos. Quando ondas sonoras refratam de forma construtiva, elas geram uma imagem e borramentos no setor do monitor. Vemos aqui um exemplo deste tipo de artefato. Nesta imagem clássica, temos a impressão da presença de um trombo na região apical do ventrículo esquerdo. O tratamento deste artefato ele pode ser feito pela aplicação de imagem harmônica, aumento da frequência do transdutor, redução do ganho regional ou o redirecionamento do ângulo de insonação. Artefato de atenuação. O sombreamento é a redução da amplitude dos ecos de estruturas localizadas atrás de um objeto fortemente refletor ou atenuante. A sombra acústica é uma forma extrema de atenuação causada devido à acentuada impedância de uma estrutura, como por exemplo, a calcificação de um anel de válvula mitral. Quando isto acontece, devemos procurar uma janela acústica alternativa para avaliar a área de interesse localizada atrás da sombra. Artefato de reforço acústico, ele pode ser considerado como o inverso da atenuação. Ele ocorre quando as ondas sonoras, ao passarem por estruturas líquidas como o sangue no interior da cavidade ventricular, não são atenuadas e, ao atingirem estruturas mais profundas, eles geram ecos de maior amplitude para o estimado para aquela profundidade. O sombreamento de bordas tem um mecanismo diferente do artefato de atenuação. Neste caso, as ondas sonoras, ao se colidirem com uma estrutura lisa e curva, são desviados e não mais retornam ao transdutor. O equipamento interpreta erroneamente que não existem ecos abaixo daquele ponto. Uma forma de tratamento deste artefato é a formação de imagens com feixes cruzados ou utilização de imagem harmônica. As reverberações são múltiplos sinais de eco de alta amplitude originados a partir de dois fortes refletores especulares, resultando numa reflexão para frente e para trás do feixe sonoro antes que ele retorne ao transdutor. Uma característica deste tipo de artefato é que a distância entre o artefato e o objeto real é múltiplo entre a distância do objeto real e o forte refletor.
Vemos aqui uma animação do mecanismo de formação do artefato de reverberação. Observe que o tempo de viagem da segunda onda é maior que a primeira. Então, o computador interpreta erroneamente de que se trata de uma estrutura real mais distante, representando um objeto que não existe. A reverberação tem a mesma distância entre o objeto real e o refletor forte. A movimentação paralela e também de menor intensidade de sinal. O artefato em cauda de cometa é um caso bem particular de reverberação, onde o objeto refletor está localizado numa região pontual, promovendo reverberações que se parecem com uma cauda de foguete. Este aqui é um exemplo de reverberação do tipo cauda de cometa, promovido pela alta impedância acústica entre o pericárdio e o parênquima pulmonar aerado. As reverberações do tipo ring down são, em verdade, reverberações onde há uma pequena distância entre o objeto de alta impedância acústica, como é o caso do gás no interior das alças intestinais e o líquido, formando então linhas densas relativamente paralelas, regulares, que se estendem a partir de estruturas do campo proximal. Assim como as sombras acústicas, reverberações proeminentes limitam a avaliação de estruturas no campo distal. O artefato em espelho ocorre quando o feixe sonoro atinge uma superfície especular e curva, reproduzindo a estrutura refletida com o dobro da distância entre o objeto real e o transdutor. Este tipo de artefato é comumente observado ao examinarmos o diafragma ou a pleura. Nesta reprodução esquemática à esquerda, vemos o comportamento das ondas sonoras durante a geração de um artefato em espelho. E o vídeo à direita ilustra o artefato em espelho formado pela alta impedância entre o pericárdio e o pulmão. Artefato de refração ocorre devido ao desvio do feixe transmitido numa linha reta à medida que atravessa o tecido. No campo proximal do transdutor, o feixe é desviado e, ao atingir um refletor forte, retorna à estrutura inicial e novamente retorna ao transdutor. O equipamento considera que o sinal refletido se origina a partir da linha de varredura do pulso transmitido e, portanto, exibe o artefato lado a lado da estrutura real. E eu não poderia concluir este conteúdo sem um quiz. Quantos artefatos podem ser identificados nesta imagem? E eu espero que você tenha identificado todos. Começando de cima para baixo, o artefato de campo proximal, temos um artefato de reverberação da válvula aórtica no interior da aorta ascendente, um artefato de lobo lateral no interior do átrio esquerdo, vemos o reforço acústico do pericárdio posterior, vemos também reverberação do tipo cauda de cometa ao longo do pericárdio e, finalmente, um artefato em espelho do coração, quase um pacote completo. Em resumo, o tratamento de artefatos requer do examinador o domínio dos princípios físicos. Basicamente, artefatos podem ser atenuados através do ajuste da frequência, do ganho regional, do uso de imagem harmônica, aplicação de foco, aplicação de feixes cruzados ou pela varredura de múltiplas janelas, ou simplesmente pela mudança do ângulo de ensonação. E se algum destes conceitos ainda não ficou claro, dá uma pausa, toma um duplo expresso e assiste de novo. Ou deixe a sua pergunta na caixa de comentários. O ultrassom não é uma ciência de foguete. O equipamento é apenas uma máquina que gera artefatos por gerar imagens seguindo inferências que não irão sempre acontecer. E se este conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like e compartilhe com seus colegas. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito para receber os nossos conteúdos semanais. Na próxima sessão, vamos falar sobre a otimização de imagens bidimensionais.
Espero que tenham gostado e te encontro na próxima sessão.